A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Gênesis 12, do primeiro em diante, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Primeiro, 12, primeiro. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Meus amados irmãos, aqui Deus fez uma grande aliança com Abraão, né? Mas Deus, para cumprir tudo aquilo que Deus colocou aqui nessa palavra, partiu a decisão de Abraão, né? Deixar a terra e seguir o que Deus tinha ordenado a ele. E assim é conosco, com todos nós. Se nós obedecer o que Deus quer de nós, as mãos do Senhor estarão sobre a minha vida e a tua vida, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos livrando. E assim, se nós cumprir os mandamentos que Deus deixou na sua santa palavra, seremos uma bênção na mão do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, é preciso e necessário renunciar a muitas coisas. Quando a gente vai para a presença do Senhor, Deus começa a fazer um limpa na nossa vida, nos libertando, nos purificando, nos lavando, através da tua santa palavra, manifestando a tua glória sobre a nossa vida, tirando tudo aquilo que não presta e nos fazendo santificar na presença dele. E muitas das vezes, meus irmãos, é como se a gente andasse no meio de um matagal cheio de carrapicho, e isso simbolizaria o mundo. Andasse naquele mato cheio de carrapicho e ele grudasse nas tuas roupas, nas tuas vestes. E assim é os prazeres do mundo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, quando nos chama a obedecer o Evangelho, Ele vai arrancando os carrapichos da nossa vida. E quando Ele é grudado nas nossas vestes, não dói até então. Mas a hora que vai arrancar, quem já tomou na pele um carrapicho grudado sabe a dor que é a hora de tirar. Meus amados irmãos, é assim a nossa vida com Deus. Porque o ser humano está disposto a ter e não a tirar da sua vida. Por isso que muitas das vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente está preparado para ganhos e não para a perda. Porque a perda dói, é dolorida. Mas que se a gente confiar na palavra de Deus, através da oração, pedindo para o Senhor acalmar as aflições da carne, Deus vai trabalhando na nossa vida e vai arrancando aquilo que não provém dele, tudo que não agrada a ele, e vai nos purificando na sua santa palavra e nos libertando dos prazeres do mundo. Mas é necessário obedecer para que nós venha colher as bênçãos do Senhor. Aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor que o prazer desse mundo. Mas, como eu disse, nossa carne está acomodada a deixar do jeito que está. Mas quando Deus pede para nós arrancar, tirar, abandonar, afastar, é dolorido mesmo.
Por isso aqui Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui simboliza renúncia, afastamento de muitas pessoas. E muitas das vezes isso é difícil, é doloroso. Mas se você está firmado na palavra de Deus, crendo pela fé que Deus chamou para essa renúncia, você vai confiar e entender o chamado de Deus. E a nossa carne, ela é teimosa, ela luta contra o espírito. Por isso devemos ter uma vida de oração, de jejuns, mortificando a carne e se fortalecendo em espírito, para nós vir a obedecer e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes ouvir o próprio Deus falando conosco. Porque Ele fala com cada um de nós. Se a gente estiver ligado à sua palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que nós, quando cultuamos a Deus, praticamos um culto, ouvimos a palavra de Deus, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo, ele tem lutado muito contra os propósitos de buscar a Deus, renunciar ao mundo. Mas nos tempos atuais, o amor do ser humano tem se esfriado cada dia mais, deixado de buscar a presença de Deus, prendido as vidas, as almas no pecado. E a primeira morte é espiritual. Por isso que muitas das vezes a pessoa sente desanimada, fraca na fé, é porque há algum pecado aí. É preciso pedir para Deus, que às vezes a pessoa não sabe o que é, ou está desatenta, despercebida. Pedir para Deus mostrar onde está esse pecado, para que a pessoa venha se renunciar desse pecado, se arrepender verdadeiramente e abandonar essas práticas. E que assim nós venhamos obedecer o que Deus quer de nós, que é o melhor. Pois aqui no versículo 3 está escrito, Gênesis 12, 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha a importância de ter Jesus na nossa vida. Se alguém falar mal de você, você sendo servo de Deus, a palavra de Deus está dizendo que Ele amaldiçoará. E aqueles que te abençoarem, Deus o abençoará. É forte essa palavra, hein? É muito forte. E que se assim eu e você, nós obedecemos ao Evangelho, Deus é fiel para nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal. E aqui em Tiago 1, versículo 12, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então tem uma coroa de glória para nós, se nós obedecer ao Senhor, ficar fiel a Ele, buscando obedecer os mandamentos dEle, e de assim nós colheremos o melhor desta terra, e herdaremos a salvação da nossa alma, recebendo a coroa de glória, se assim nós guardar os mandamentos do Senhor. E é com muita luta, com perseverança, meus irmãos, que nós vamos vencer a cada dia nesta terra. Perseverar todo dia. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal, e que nós venha suportar as aflições deste mundo, para que nós venhamos herdar a coroa da nossa alma, da salvação da nossa alma. Porque nós seremos provados no fogo, como o ouro é provado, é derretido no fogo, refinado no fogo, assim seremos nós nas mãos do Senhor.
A provação vem para todos nós. Olha aqui no Tiago 1,13 está escrito assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15: depois, havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E a primeira morte é espiritual. Mas nós temos um juiz que é Jesus Cristo. Nosso advogado é Jesus Cristo. Se pecar, arrepender verdadeiramente, o Senhor entra com providência para nos restaurar, nos curar, nos purificar novamente. E que assim nós venha obedecer com sinceridade a palavra de Deus, guardando a sua santidade, a sua verdade na tábua do nosso coração. E é com muita luta, meus irmãos, nós vamos perseverando a cada dia. Mas nós guardando a palavra de Deus no nosso coração, nós venceremos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus possa abrir a mente e o entendimento para as palavras de Deus, que não são minhas, é do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada dia dos irmãos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.